Ei, moçada bonita, eu fui ali comer um negócio, tomar um café, tomar uma água, porque eu tenho que viver para fazer os vídeos também, né? E eu voltei felizão, porque eu vou fechar o trio aqui de vídeos de hoje do nosso Guia da PL, Buy Not Soccer, com um time que eu gosto muito. Eu adoro esse time, eu aprendi a gostar dele em 21, 22, quando eles sobem para a Premier League, e até hoje eu sou fã. Estou falando do Brentford. O Brentford, aquele time que, para quem não conhece, acha que ele é uma porcaria. Nossa, todo mundo vai bater nesses caras. Nossa, a rodada que vem é Brentford, hein? A gente que torce pro Chelsea, pro Liverpool, pro United aqui não vai bater nesses caras. Não vai não, não vai não. Todo mundo já apanhou pra esses caras aqui. E inclusive esses caras fizeram uma temporada, se eu não me engano, acho que foi 23, 24, desculpa, 22, 23, que eles não perderam pro City. Eles venceram o City na ida e venceram na volta. Seu time fez isso? Não fez, né? Então, esse daqui é o Brentford. Antes disso, de falar desses caras, eu preciso que você clique aqui, ó, nesse botãozinho aqui, que eu sei que ele tá aqui escondidinho, que é o botão de se inscrever. E também, se você quiser fazer isso, né, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, você clica aí no botão de ativar as notificações, porque vai ter vídeo paulatinamente até o início aqui da temporada. Eu prometi para o Pente e para a Juju que eu ia conseguir entregar esses 20 resumos antes do início, então é aqui que vou eu, nesta doideira a qual eu me propus fazer parte. O Brentford, então, gente, vem depois do vídeo que a gente lançou do Bournemouth e do vídeo do Villa. Se você não assistiu, eles estão disponíveis para você ver. E eu preciso lembrar em todos os vídeos que aqui o resumo é sobre coisas que eu vi, sobre coisas que eu vejo e sobre coisas que o Pente e eu percebemos no decorrer dos 3 anos de canal e também de coisas que a gente lê sobre os caras. Isso daqui é um vídeo muito mais próximo de ser jornalístico, com às vezes aí vira e mexe uma gracinha que eu vou resolver fazer aqui na hora, eu ainda não programei elas, do que um vídeo do Estevão falando das opiniões dele. Ah, o lateral do Brentford tem que ser esse aqui, porque o outro é bagre. Eu não vou falar isso aqui. Eu não vou. Você vai falar disso com seus amigos, vai falar disso no Twitter lá, tem lugar para isso, tá? Aqui é onde eu vou contar para você o que é este negócio. Por que eu gosto tanto do Brentford? Vamos começar pelo seguinte. Eu tenho aqui nas minhas anotações umas aspas que eu coloco para resumir o time. E eu escrevi isso aqui, ó. O Moneyball. Você já viu o Moneyball? O Moneyball é aquele filme do Brad Pitt de um time que eu não lembro como é que chama. É Oakland Athletic? Chama isso? Eu acho que chama isso, né? Aquele filme lá do O Homem que Mudou o Jogo. É o filme do cara que assume o comando lá do time de futebol americano. É beisebol aquilo? É beisebol. Meu Deus, que vergonha. Eu não lembro. E o time tá ferrado de grana e o time acho que tinha disputado o título na temporada passada e ele precisa se reformular. E daí o Brad Pitt, que eu esqueci o nome acho que é alguma coisa Beanie, o protagonista. Pô, eu devia ter visto isso antes de gravar o vídeo, mas dane-se. E aí o cara tem a missão de colocar o time para disputar os títulos com os quais ele estava acostumado, mas ele não tem mais dinheiro, né? Aí o que ele vai fazer? Ele busca estatísticas, análise de dados, ele arruma o Jonah Hill para fazer essa parada para ele, o cara vê potencial no moleque para análise dos dados e tal, e ele simplesmente mete o louco, né? Resumidamente falando, para conseguir montar uma equipe barata. Ele pega um cara que estava sem perna, ele pega um cara que rompeu os ligamentos cruzados de tudo que é lugar que era possível e monta uma equipe que é minimamente digna, porque ele pegou as peças escolhendo elas. Isso é a história do filme, tá, gente? Isso aconteceu, inclusive, lá, mas aí é um problema de vocês com o filme. Esse cara monta uma equipe que ninguém contrataria a princípio por conta de coisas óbvias que você vê no cara. Pô, fulano, não contrata esse cara, ele é um bebum. Não contrata esse cara aqui, ele rompeu todos os ligamentos possíveis no corpo dele. Ou não contrata esse cara, ele chega no CT fumando. E aí ele monta um time pensando que esse cara só tem que fazer tal coisa. E nisso aqui ele é bom. Esse outro aqui é bom em fazer tal coisa. A gente vai substituir o cara que era um craque do time por 3 jogadores que vão cada um fazer uma parada que ele fazia e no total, na soma das partes aí, a gente vai ter o todo que era aquele cara e tal, todo aquele papo que a princípio, se você falar para qualquer dono de clube de futebol aqui no Brasil, ele vai mandar você calar a boca, mas se você conseguir sucesso fazendo isso, os olhos se voltarão para você, assim como os meus olhos se voltaram para Matthew Benham, que é um apostador profissional, dono do Brentford. O Brentford, antes de eu chegar nesse cara, que é o Matthew Benham, que é o grande protagonista da história atual deles, eu preciso lembrar vocês que o Brentford é uma equipe modesta de Londres
que não jogava a primeira divisão da Inglaterra nos últimos 74 anos, antes de voltarem à elite em 21-22, sob a gestão do Matthew Benham, que estava como acionista do clube desde 2007. Se eu não me engano, acho que em 2009 ele assume uma porção majoritária nas ações do Brentford. E o que tem de da hora num time que volta na Premier League e tá nela faz aí 3 temporadas, né? 21-22, 22-23 e 23-24, sendo que esse time pegou 13º lugar logo na temporada que volta, esse time pegou 9º lugar na segunda, que é 22-23, e esses caras em 23-24 eles pegam 16º. Então você pode olhar a tabela e imaginar o seguinte: pô, esse negócio aqui vai cair uma hora, né? Esse aqui tá cotado para cair, não vai brigar para não cair, não, Estevão? E eu vou te falar que não, na minha opinião, não. Pode ser que isso aconteça no seu futuro, infelizmente, mas não. Por quê? Porque nessa trajetória que eu acabei de contar para vocês, da volta deles 74 anos depois para a primeira divisão da Inglaterra, né? Então Premier League, com esse nome, com esse formato, essa organização, essa distribuição de receitas e tal, esses caras nunca tinham disputado, eles acabaram de chegar, tá? E aí você olha e pensa que eles vão ser saco de pancada da galera. Vai vendo. O Matthew Benham, que é um apostador profissional, assistiu o filme que eu falei para vocês. Vocês acharam que aquilo era à toa, aquela citação que eu fiz, né? Vai vendo. Ele assistiu esse filme e ele é fã da abordagem que, na vida real, fizeram com o time lá que eu falei de beisebol. É sério isso, tem uma conexão. Esse cara é fã mesmo. Esse cara é inspirado por aquilo. Mas é óbvio que ele é um físico, formado em Oxford, se eu não estou enganado, e ele tem bastante apreço pelo uso de dados e de matemática para se analisar desempenho em futebol. Já disse que ele é apostador profissional também. Ele é o criador, inclusive, de uma empresa chamada Smart Odds, que serve para como se fosse uma consultoria de apostas. O que acontece com esse cara, e é o que ele aplica no Brentford, é que ele cria uma forma de analisar desempenho individual dos jogadores e usa isso como se fizessem, como se estivesse fazendo, reproduzindo o que foi feito no filme lá, o que o Brad Pitt fez. A diferença é que ele não é tão bonito, mas ele é melhor do que o Brad Pitt para fazer isso. O Brad Pitt é um ator, esse cara aqui não, esse cara faz as coisas na sua frente, tá? O Matthew Benham faz o seguinte, ele coloca o Brentford numa postura de foco quase que total na análise de dados para scouting. E daí eu vou falar para você alguns exemplos do sucesso disso de cara, na primeira década que esse cara é dono desse clube. Ele lembra que vira acionista majoritário ali por volta de 2009 e tal. Então a gente está falando de 2010 para cá, né? E esse cara deve ter aí, sei lá, pouco mais de uma década para ter impressionado a gente com o Moneyball dele e a análise de dados. Vamos ver se é bom mesmo, Matthew Benham. Vamos ver. Esse cara contratou o Neal Maupay. Sabe o Maupay, o atacante? Atacante, jogou no Brighton, que na última temporada, jogou pelo Brentford, inclusive, o Maupay voltou a jogar por eles. Ele contratou o Maupay em 17-18 por 2 milhões de euros. 2 anos depois, eles venderam o Maupay por 15 para o Brighton. Tá, 2 anos depois. Esse cara contratou, né, não é ele, né, a equipe de scouting dele, os bastidores, a equipe que ele montou para fazer esse tipo de busca. Contratou o Watkins por 7 milhões em 17-18. Lembrando que 7 milhões aqui, nessa época, para esses caras, eu não lembro em qual divisão eles estavam, mas isso deve ser, obviamente, um valor substancial do orçamento desses malucos, né? 7 milhões é dinheiro de pinga quando você disputa a Premier League. Para esses caras aqui que não disputavam, isso não devia ser dinheiro de pinga. Então, 7 milhões de euros eles pagam no Watkins. 3 anos depois, eles vendem o mesmo jogador por 34 para o Aston Villa. Vai vendo, tem gente aqui, viu? Davi Raya. Conhece esse cara, não conhecem? A torcida do Arsenal deve conhecer ele. Eles pagaram 3 milhões e 35 no Raya. Para 4 anos depois, eles receberem esse valor e mais uns quebradinhos ali de lucro por um empréstimo dele para o Arsenal. Então o Arsenal pega o Raya emprestado antes de comprar ele de fato e isso já dá um lucrinho ali para os caras, tá? 1 ano depois desse empréstimo, eles vendem o cara por 32 milhões para o Arsenal. Tem mais. Benrahma, Said Benrahma, jogador que você provavelmente já viu atuar pelo West Ham. Tá bom. Quem descobriu foi esses caras também. 1,7 milhões. Para 2 anos depois,
eles fazerem a mesma coisa que fizeram com o Raya. Eles emprestam para o West Ham por não é possível, por 3 vezes o valor, 4,4 milhões. Ou seja, já lucrou e já deu sossego. Dá para comprar outro desses já para ganhar dinheiro daqui a X anos, né? Igual a gente faz no Brasfoot, no Football Manager. Você não faz isso no FIFA, porque você fica só montando aqueles times com os ponta rápido lá e tal, e você compra os moleques que vai ficar no seu time o resto do modo carreira, né? Mas esses caras aqui não, porque eles estão na vida real, então eles já lucram no empréstimo para o West Ham, e um ano depois, assim como no caso do Raya para o Arsenal, eles vendem por 23. Eles pagaram 1,7 milhões e venderam depois de 3 anos por 23. Calma, tem mais. Metham, que hoje joga no Bournemouth. O Metham, eles foram um pouquinho mais ousados. Eles pegaram ele de Cobham, da base do Chelsea, de graça. E 6 anos depois, então você tem aqui o período em que o cara ainda nem jogou profissional, tá? Ele sai por 13 milhões para o Bournemouth. Konsa, que hoje joga no Aston Villa, 2,850 milhões, né? 2,850. Um ano depois, por 13 milhões ele é vendido para o Aston Villa. Quem são esses caras? André Gray, lembra dele, centroavante? Pois é, 620k, 620 mil eles pagaram para contratar ele. Um aninho depois, ele é vendido para o Burnley por 12 milhões. Esse time é muito legal. Scott Hogan, outro centroavante também. Esse daqui eles venderam para o Villa. Eles pagaram 900k no Scott Hogan. Para 2 anos e meio depois, eles venderem ele por 10 milhões para o Aston Villa. Tudo é muito fácil aqui, né? Todo mundo que vem jogar nesse time aqui vai para um time da Premier League. É inacreditável. E essas vendas, elas são, ó, respectivamente, as que eu falei até agora, né? Tá, isso daqui são todas. O detalhe que tem aqui é só o Ivan Toney, que eles contrataram em 2021 por 5 milhões. E hoje você já deve imaginar o quanto que ele vale, né? Você vai no Transfer Market lá, que vai estar escrito lá, a avaliação dele, 50 milhões de euros. E cinquentinha é difícil deles aceitarem, hein? Vai ser mais. Então, esses times aqui, eles são times para os quais eles venderam esses caras, né? Brighton, Aston Villa, Arsenal, West Ham, Bournemouth, Aston Villa, Burnley, Aston Villa. Tudo time de primeira divisão. Isso aqui é o Moneyball. Esses caras acham jogadores que os outros não acharam e conseguem fazer do time deles uma plataforma e uma vitrine para tanto desenvolver o cara, quanto para expor ele para times que já estão com um poder aquisitivo digno de pagar essa bala aqui. Para o Brentford, isso aqui é tipo você contratar o cara hoje aqui por 20 milhões e vender ele por 100 milhões no final da temporada na Premier League, meu amigo. É isso. Só que eles fazem isso sem parar, né? É incrível o projeto. Incrível. Imagina como que deve ser o scout desses caras. Tem outro time, inclusive, também, nesse campeonato, que tem um scout muito qualificado. A gente vai chegar lá, né? E aqui é claro que eu estou falando dos times que têm um orçamento muito reduzido comparado com o resto, né? O Brentford, desde que eles sobem, então, agora saindo um pouco de como funciona o clube, né? Eles não param por aí. Isso não é um time apenas estruturado no recrutamento. Senão, uma hora isso aqui vai dar porcaria, certo? Uma hora isso daqui não vai se sustentar. Ah, tá vendendo a galera adoidado aí, uma hora esse negócio vai diminuir o nível do futebol. A única coisa que diminuiu até agora o nível do futebol desses caras, desde o retorno deles à Premier League, foram lesões. E também apostas, né? Curiosamente, o dono do clube é um apostador, e aí o Ivan Toney, que é o principal jogador, é punido e fica 10 meses sem jogar por causa de apostas. Beira engraçado, né? É bem engraçado, na verdade. E aí, na primeira temporada deles, em 21 e 22, após voltar para a elite do futebol inglês, os caras ficam em 13º lugar. 13º lugar. Esses caras não jogavam primeira divisão da Inglaterra fazia 74 anos, gente. Eles voltam e ficam em 13º. Isso é um absurdo. Isso não é normal. Isso não é normal. Você pode ter visto outros times fazerem isso aqui nesse campeonato, nem sei quem. Mas, tipo, do jeito que eles fizeram a volta, eu lembro, o canal já existia. A gente tá aqui faz 3 anos. Então, o primeiro ano que a gente foi cobrir o campeonato, esses caras tinham acabado de chegar. Mano, o futebol que eles apresentaram na temporada de estreia deles, assim, era digno de time que já jogava isso aqui fazia, 2 décadas. Muito acostumados já com a pressão, um time muito organizado, um time que oscilava e faz isso até hoje, né? Entre jogar num 4-3-3 ou jogar quando é contra Big Six e times mais, né, teoricamente, bem mais fortes do que eles, com 3 zagueiros. Então você via esse time atuar com 5-3-2, 5-2-3, mas o mais impressionante
é que deu muito certo e eles não perigaram de cair. Não teve perigo. Esse 13º lugar aqui foi assim, ó. Ah, beleza, ficamos. Deu ali 2 meses antes de acabar a temporada, você nem lembrava que esses caras tinham acabado de subir. Um time de Premier League. Eles se tornaram isso do nada, sendo que o Matthew Benham, o apostador que eu falei para vocês, que comprou o clube, que estruturou tudo isso aqui, quando ele vira acionista majoritário, esse time estava na 4ª divisão. Esse é um pequeno detalhe que eu deixei passar aqui no começo do meu papel, aqui do meu roteiro. Esses caras estavam na 4ª divisão. 4ª para 3ª, 3ª para 2ª, 2ª para 1ª, e aqui estamos fazendo um vídeo sobre este clube que era minúsculo e que agora é um dos mais legais do campeonato, para que em 22, 23, depois do 13º lugar, você fala, não, Estevão, eles vão pegar um 13º de novo, um 15º, não é possível, não é possível. Tá, eles ficaram na metade de cima, eles pegaram um 9º. Essa aqui é a temporada que o Brighton fica em 6º. Então esses dois projetos, eles andam de mão dadas, assim, né? Cronologicamente falando, eles são muito próximos. E o Brighton impressiona pegando um 6º, fazendo coisas parecidas, e o Brentford pega um 9º. Só que o mais interessante é que eles jogam um futebol quase oposto. O Brighton gosta da bola, tem essa coisa, um time que aproxima demais os jogadores de certa faixa do campo, um time que troca passes, um time que atrai o adversário para sair tabelando nas costas e aproveitar ali que seu lateral deixou um baita espaço, e aí, pá, tiro queda, golaço, bola não me toma. Esses caras aqui não. Esses caras aqui são mais interessantes do que isso. Claro, né? Não visualmente falando para assistir, mas esses caras aqui jogam com 3 zagueiros, esses caras jogam com cruzamento na área, se for preciso, lançamento no pontinho habilidoso que acha o Ivan Toney, que é um baita artilheiro. Esses caras têm uma defesa muito estruturada, é um time difícil de você jogar contra. Todo mundo que está vendo esse vídeo aqui já passou vergonha para esses caras com o time que você torce na Premier League. O Liverpool já tomou 3 gols desses caras em Anfield, ficou 3-3, graças a Deus. O Manchester United, não preciso nem falar, todo mundo lembra, a torcida do United lembra daquele jogo contra o Brentford. Prazer, Brentford, aquilo lá, né? Um jogo que o United tinha deficiências de saída de bola e esses caras simplesmente abriram mão aqui da abordagem de jogar no contra-ataque para falar, não, se a gente pressionar esses caras aí, eles pressionaram e golearam. Eles não têm medo. Esses caras aqui, eles têm um retrospecto bizarro contra o Chelsea em Stamford Bridge, tá? Depois você procura aí, não vou ficar listando isso aqui não. Esses caras, inclusive, para lembrar vocês de outra coisa bizarra que eles fizeram, se eu não me engano, temporada 22, 23, eles são o único time da Premier League, o seu time não fez isso, tá? Seu time não fez isso. Eles são o único time da Premier League que ganhou do Manchester City no turno e no retorno. Quem são esses caras, velho? Ou seja, tem um plano tático aqui também muito interessante e que funciona. Além disso, esses caras têm um repertório bizarro de bola parada. Bizarro. Você pode ver o jogo com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. Alguém vai olhar e falar, ô louco, esses caras já bateram a 10ª falta aqui, todas eles cobraram diferente. Isso acontece com frequência quando você assiste um jogo do Brentford. O Brentford, inclusive, é um time conhecido por exportar treinadores de bola parada para outros times gigantes da Premier League, tá? Alguns times já contrataram especialistas de bola parada deles. Eu posso estar errado, mas eu acho que Arsenal, Manchester United, Chelsea já contrataram. O que indica que esses caras já têm uma estrutura formada lá como base dentro do clube de como fazer esse tipo de jogada, né? Obviamente, quando se deixa um treinador desse tipo de lance ir embora, ele não leva tudo, né, gente? Fica lá algumas pessoas que sabem fazer isso para você aproveitar também o que você criou dentro do seu time. E eles têm, ao mesmo tempo, uma espécie de... como que eu chamo isso? Um conservadorismo que eu acho legal de ter. Enquanto outros times, tipo o Brighton, que tenta fazer uma coisa igual a deles, mas de uma forma diferente, às vezes ousa demais, e aí você toma uma sapatada que não precisava tomar, você toma um 6-1 do Aston Villa que não precisava tomar. Esses caras aqui sempre jogam com 3 zagueiros quando eles vão enfrentar a Big Six. Estevão, mas sempre, não sou eu que estou falando, é o Thomas Frank, é o técnico deles que falou isso. E aqui eu já introduzo um novo personagem, né? Dentro do nosso roteiro para falar do Brentford, que é o técnico escolhido por toda essa estrutura. Thomas Frank é um dos melhores treinadores da Premier League. Eu sei se esse cara daria certo em time grande? É óbvio que não, gente. Eu não faço ideia do que vai acontecer se um dia ele for treinar um time desse naipe. Agora, no dia que você me convencer de que é fácil fazer o que esse cara faz com esse time, não vou acreditar. E eu não vou acreditar principalmente
Porque quando a gente entra aqui nesse site, ó, no Capology, que é um site muito bom para você que está me assistindo aí acompanhar sobre orçamento dos clubes, folha salarial. Quando você entra no Capology, você descobre que na temporada passada esses caras tinham a folha salarial que era a quarta menor da Premier League. Na temporada passada, 23-24, esses caras só tinham maior folha salarial do que os 3 times que subiram. Burnley, Sheffield e Luton. Tá, eu já chego no que aconteceu na temporada passada, mas deixa eu impressionar você agora com essa mesma informação em 22-23, que é a temporada em que eles ficaram no 9º lugar da Premier League. Sabe qual era o orçamento deles? Na ordem dos 20? Era o número 20. Com o pior orçamento, vamos dizer assim, né? Com a menor folha salarial da liga, esses caras ficaram em 9º. Cara, eu nem lembrava disso. Eu esqueci de anotar isso aqui. Eu tô impressionado. Vocês estão vendo, eu fico feliz de falar desses caras. E detalhe, tá? O meu elogio aqui em 22-23 não vai apenas para eles. Porque essa temporada, como eu disse, que é a mesma que o Brighton pega sexto, sabe quem é o 19º? Você sabe quem é? É o Brighton. Por isso, esses 2 times aqui são xodós do canal. Para você que acompanha a gente faz mais tempo, é por isso. Seu time não faz isso, meu amigo. Meu time não faz isso. Seu time do Brasil não faz isso. Meu time do Brasil também não faz. Isso daqui é espetacular, velho. Espetacular. Por isso que eu apelidei eles aqui do time do Moneyball. Eles gostam. Joga 10 real lá e um chiclete na mão do dono desse time aqui que ele vai trazer o Pelé. Vai trazer o Pelé pagando o chiclete no Pelé, inclusive. E daí a gente vai para... Como eu gosto muito deles, eu tô deixando o tempo passar aqui, porque se deixar eu falo 2 horas. Mas eu preciso falar para vocês do time deles e da temporada 23-24. Estevão, você tá pagando tanto pau pros caras aí, mas na temporada que passou agora, 23-24, eles ficaram em 16º. É verdade. É verdade. Eles não jogaram nada e o time começou a declinar e provavelmente o Thomas Frank vai ser demitido. É mentira isso. Isso aí só foi porque os caras lesionaram pra caramba e porque eles perderam o Ivan Toney pela suspensão das apostas, velho. Eles tiveram muitas lesões nessa última temporada e para explicar mais ou menos a dimensão dessas lesões, eu preciso falar do time... O time titular deles, tá? Eles têm um time titular muito bem definido, que provavelmente seria esse que eu vou citar aqui, tá? De acordo com a minutagem, do que deu para ter noção de minutagem, já que eu acabei de dizer que muita gente desfalcou o time por lesões, mas pelas escolhas do Thomas Frank antes das lesões começarem a acontecer e tal, e o time degringolar. Foi bem ruim em termos de resultado mesmo a temporada deles, bem ruim. Só que esse 16º aqui, de novo, eles ainda estavam bem acima da performance dos times que caíram. Em momento algum, eu pelo menos em momento algum cogitei ver esses caras caindo. Tá? Pode ter gente que achou que poderia acontecer isso em algum momento. Aqui é discutível em 23-24, beleza? Mas essa escalação aqui que eu vou falar para vocês, ela foi dramaticamente ferida com lesões de laterais, os 2 titulares, inclusive. Então você teve que começar a improvisar volante, zagueiro na lateral. E isso muda muito para o esquema de um time que, na maioria dos jogos importantes, joga com 3 zagueiros, né, com uma linha de 5. Mas, via de regra, eles gostam de jogar num 4-3-3. E aí você tem o Flecken no gol. Na lateral direita você tem o Aaron Hickey, que é um dos que machucou. Rico Henry na lateral esquerda é um dos que machucou. Pinnock e Collins era para ser a zaga titular, mas você tem ainda o Wire como uma opção. Só que o Thomas Frank, quando jogava no começo da temporada, ele preferia deixar o Wire no banco para o Collins e para o Pinnock jogarem. Norgard, Janelt e Jensen se lesionam em momentos diferentes da temporada. Eu preciso só confirmar aqui a minutagem. O Janelt é o que menos perde jogos, tá? Mas o Norgard e o Jensen, eles perdem mais partidas e você só vai ver esse trio unido, que é de fato o meio campo titular deles, para a reta final do campeonato. Só lá. Você não viu esses 3 jogarem juntos no campeonato todo e os laterais eram reservas. Quando eram laterais. Então, assim, não tem análise, gente. Isso aqui ia dar errado mesmo. Com esse monte de lesão, não tem como. E aí você perde o principal jogador no ataque, que é o Ivan Toney. Então, repetindo a escalação para você. Flecken no gol. Hickey, Collins, Pinnock, Rico Henry. Essa é a linha defensiva. O trio de meio campo. Norgard como o primeiro volante. Janelt, Jensen. E o trio de ataque. Brian Mbeumo. Presta atenção nesse cara. Presta atenção nesse cara. É o cara que, se vai olhar para ele, você vai ver o LeBron James. Ele é um carequinha de barba, tá?
Ivan Toney centralizado, o Mbeumo na ponta pela direita, Ivan Toney centralizado e Yoane Wissa pela esquerda. Uma coisa interessante do trio de ataque. Sim, eu já estourei o tempo do vídeo, dane-se, eu vou embora. O Toney é o melhor jogador do time? É. Só que antigamente, quando eles sobem, a gente enxergava o Mbeumo como esse segundo jogador de suporte para o Toney e a gente via que os dois eram claramente muito superiores ao resto dos atacantes do time. O que acontece depois, quando eles perdem o Toney, é que o Mbeumo tem que virar, ele é obrigado pela circunstância a virar o principal atacante e ele consegue. E o Wissa, que é a terceira opção, que lembra que eu falei que tinha uma distância grande entre o Mbeumo, o Toney e o resto? O Wissa começa a virar uma espécie de Mbeumo. Então, assim, esses caras... Tem jogadores no time que você achava que, sabe, que você não dava nada no cara e de repente você dá tempo de jogo para ele e o cara vira uma peça importante. Esse é o caso desses dois atacantes. O Mbeumo e o Wissa foram bastante bem dentro do caos que foi a temporada 23-24. E quando o Ivan Toney acaba a suspensão dele e volta, cara, ele não joga igual esses dois. É claro que tem o tempo que ele ficou fora, é lógico. Não estou dizendo que o Toney acabou. Não exagerem o que eu falar aqui, a não ser o que for brincadeira. Mas o Mbeumo virou o principal atacante em termos de performance e de desempenho. O Wissa virou o segundo e o Toney estava ali brigando com o Wissa. É muito impressionante o que acontece com esse time, porque ele conseguiu se reinventar dentro de uma temporada que ele não tinha o direito de fazer isso. E aqui o reinventar, é claro, era para o time pelo menos permanecer na Premier League, né? É isso. Projeção desse time, eu monto aqui, lembrando vocês que eles têm jogadores que eu não citei. Tem jogadores aqui que eu não citei deles, que são relevantes para o time, que no caso é o Ben Mee, né? Um zagueiro experiente. E o Ben Mee, que quem lembra, era zagueiro titular do Burnley, do Shandaish, era um jogador muito acostumado a jogar numa equipe que às vezes faz o gol e precisa se segurar lá atrás. Além disso, você tem o Ayer, que eu disse também que já tem um papel importante. O Onyeka é um meia importante também para quando precisa substituir alguém no meio de campo. Lewis Potter e Damsgaard são contratações que ainda tem que mostrar que vieram, tá? E aqui a gente encerra, eu acho que não tem mais ninguém muito importante para eu falar, para não citar todos os jogadores, né? Eu adoro o time, mas eu preciso falar um pouquinho de janela antes de fechar com a projeção deles para a temporada, né? Esses caras tinham contratado o Igor Thiago, centroavante do Brugge, na temporada passada, pagaram uma bala nele, é um recorde da transferência da história deles, e não deu certo, né? Além disso, não deu certo por quê? Porque quando ele chega, ele lesiona, tá? E ele vai ficar fora por muito tempo. A gente não tem noção ainda das outras contratações que pode acontecer. Eu não vi especulações do Brentford, mas eles perderam o Davi Raya, né, que já estava no Arsenal emprestado e foi vendido de fato. Eles deixaram sair jogadores como Baptiste, Stracocha, Good, Balcombe, mas no caso esses caras aqui não tinham... E o Saman Ghoddos. Esse daqui era o que mais tinha minutos, o Ghoddos, se eu não estou enganado. Mas não são jogadores assim que você fala, putz, perdeu o fulano. Não, tudo aqui é muito bem estruturado, viu? Inclusive, o Neil Maupay, que eu tinha citado, ele estava emprestado no Brentford, né? Eles não recontrataram ele, né? Ele estava emprestado. Lembra que eu citei o Maupay lá como um daqueles atos de moneyballismo deles? Ele estava emprestado e retorna para o Everton agora. E assim eu fecho a minha análise sobre esses caras com uma projeção de que, cara, isso daqui é time que ele tem um gap considerável na tabela. Esse time pode, se ele não tiver tantas lesões, ficar na metade de cima da tabela. Esse time não pode de jeito nenhum, se ele não tiver lesões, ficar abaixo de 13º lugar. Se esse time ficar em 14º, ele me decepcionou. Sem lesões. Se esse time ficar em 11º, justo. É isso que eu, inclusive, chutaria para eles. Um 11º ali, 12º talvez, mas vai depender dos jogadores que estão disponíveis. E claro, se o Thomas Frank ainda for o técnico e tal, se tudo prosseguir como a gente acha que vai prosseguir. Gente, eu peço perdão pela demora aqui para concluir o vídeo, são 30 minutos já, eu preciso encerrar agora, o Pente vai me bater, a Juju vai me xingar, mas é um prazer falar sobre o Brentford. Eu adoro esse clube e eu espero que vocês virem fãs e discípulos do Thomas Frank, porque eles são pragmáticos da forma certa, dentro e fora do campo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu volto amanhã com mais 3 clubes, se meu tempo permitir, mas eu vou dar um jeitinho de fazer isso acontecer. Beleza? Obrigado, beijos, abraços, inscreva-se no canal, deixe o like se você gostou e tchau!